Debate da semana. Viva, está de volta o debate da semana, uma nova temporada com o primeiro dos dois painéis habituais, este composto pelos senadores António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Hoje não vamos contar com aquele que poderia trazer à conversa o denominado overtourism, isto porque ontem, após duas tentativas de aterragem, António Trindade fui obrigado a regressar a Lisboa e a esta hora está de novo no avião, quase a viajar para a região pelo que tem falta devidamente justificada pelo vento. A avaliação da política regional após as férias e após mais uma investigação judicial e o que deve a Madeira exigir no orçamento de Estado para o próximo ano são temas para a conversa que habitualmente abre com uma frase: Miguel de Sousa à direita de Ricardo Vieira dizia há É pouco, difícil, é mas difícil, pronto, hoje mas acontece. hoje aconteceu. Olha que não, olha que não. Olha que não, diz Ricardo Vieira, parafraseando alguém muito distante da direita. Alguma frase que lhe tivesse ficado na retina? Não, uma frase não, mas uma ideia assim, Hum. que já agora vale a pena chamar a atenção. Penso que distritos são poucos, mas às vezes passa despercebidos, que é domingo temos um Nacional Benfica. O Benfica vem à Madeira porque o Nacional foi capaz de, o ano passado, numa epopeia inesquecível, ter subido divisão quando apenas até jogava só para não descer à terceira. E, tendo subido de divisão, trouxe a Madeira para o futebol de topo nacional. E, portanto, calha, já veio o Sport. Agora, depois da manhã, vem o Benfica e é um marco para a Madeira. Não é um dia normal, não é um acontecimento. Eu até me lembro que tenho um amigo que veio passar este fim de semana e disse-me assim: as passagens este fim de semana estão caríssimas. E disse: Poder, eu jogo ao Benfica, devias ter escolhido outro fim de semana para vir Mas à Madeira. ele não veio de propósito para ver o Não, jogo. não, ele veio com a mulher passar o fim de semana de descontraído. Nem sabia que havia futebol, portanto, é daqueles que não ligam muito a isso. Portanto, eu acho que isto é muito bom para nós, é muito bom para a Madeira, anima a economia, anima a cidade, anima toda a gente, os que são do Nacional e os que não são, como não são mais do que são, se calhar há mais que querem que o Nacional perca, mas se calhar vai dar uma alegria e ainda vai ganhar ao Benfica. Assusta o facto do Benfica vir de uma noite quase que imaculada nas competições Sim, é que europeias. realmente impressiona como é que se dá 4 no Atlético de Madrid para quem é distraído. Mas para quem não é distraído, percebe que houve dois penaltis, que é uma coisa que pode acontecer em Portugal com muita frequência. Penaltis é o que há de mais. E, portanto, ganhar com dois penaltis e com um canto, portanto, fica um gol só marcado, até que, por acaso com um bocadinho de sorte. Por isso é um resultado anormal, até vitimou o Atlético de Madrid. Agora, não acontece todos os dias e algum dia o Benfica vai ter azar. Fica esta ideia de Miguel de Sousa. Ricardo Vieira, que frase escolhe para este arranque de nova temporada? Também não tenho uma frase, tenho uma palavra. E a palavra é vermelho. Tem tudo Provavelmente, a ver. provavelmente também tem a ver com o Benfica, não é? Que nos visita Pensei que era e que botares à minha esquerda e aqui. que teve aqui uma ascensão, tem tido uma ascensão no campeonato, especialmente depois do Bruno Lage, que é notável. Mas o vermelho para mim tem outras leituras, não é? Falou-se nas linhas vermelhas, que é o que está no fundo hoje a dominar o orçamento. Se é vermelho ou se é rosa ou se é laranja, anda lá tudo naquelas tónicas. E portanto o vermelho teve aí nas frases, dominou, digamos, a semana. Como também um alerta vermelho agora em Lisboa por causa do continente, da chuva que se prevê para este fim de semana. Como também, surpreendentemente, ainda não sei porquê, no domingo passado passei junto à Câmara Municipal e as janelas todas estavam iluminadas de vermelho. A do Funchal. É do Funchal. Eu até pensei que era algum assalto do PS à Câmara inesperado, não é? Mas disseram-me que não, nunca percebi porquê. Portanto, o Não, vermelho de facto terá a ver com o coração, possivelmente, talvez, aquelas, aqueles dias do do coração. coração, o dia disso. Mas de facto foi uma cor que
que me acompanhou durante esta semana, pelo menos do ponto de vista político, e não só. Resta saber se a região não está no vermelho. É para, É mais no preto e branco. é mais no preto e branco. Mas é por aqui que vamos. Que avaliação Miguel de Sousa faz da política regional após 3 momentos? Um deles vermelho, os incêndios, Primeiro. as férias, de todas as cores, e mais uma investigação judicial que deixou alguns encarnados. Revela-se atenta aos problemas dos madeirenses ou algo perdida por vezes em discussões estéreis? Não sei, eu acho que isto entrou numa fase muito consistente. Eu acho que todos nós temos que perceber que isto já não é o que era. E não quer dizer que fosse bom, mas era diferente. Tinha um outro entendimento da sociedade e da forma de funcionar disto tudo. Tinha coisas erradas, mas nós perdoávamos porque estávamos a começar a democracia e porque havia um partido hegemónico que, portanto, se calhar justificava tudo com essa hegemonia, e também se tinha hegemonia é porque as pessoas entendiam que devia de ser assim, não foram alertadas mais do que o suficiente pelos partidos da oposição, porque essa não era a vontade deles, mas o que é certo é que isso foi bom para nós, tomámos ritmo, ganhámos muita coisa, conquistámos muita coisa e chegámos aqui. Agora não há dúvida que isto não está igual, isto está um pouco desmoralizado. Eu acho que há muita gente triste, muita gente que não tem, que faz uma reflexão muito em silêncio, muito tímida e para ele próprio, com medo de ainda estremecer mais os alicerces já de si fracos de tudo isto. Essas coisas da polícia, sinceramente, e por acaso no meu último artigo que eu escrevi uma coisa que não sei, nunca tinha lido antes, nunca li depois, mas foi que me lembrei quando vi aquelas cenas da polícia e dos carros e das pistolas e daquele aparato todo à volta dos cinco, acho que eram cinco, não era? Eram Dos mais. cinco, não, os que estavam ali, Sim, ou sete, ou cinco, não interessa, Certo, certo. 7. portanto, sete, e, portanto, à volta daquilo, e eles estavam há 2, 3 anos a fazer investigação. O Ministério Público já sabia, tanto que isso foi isso que fez, que só ia pedir prisão preventiva para um deles. Portanto, para 6 deles, não havia qualquer intenção de lhe retirar a liberdade e a mobilidade e a movimentação que entendesse a proposta que se vai buscar uma pessoa à casa, se lhe põe umas algemas, se traz de carro da polícia, se leva para a cancela, se traz da cancela com aquele aparato todo, se não há nenhuma intenção de lhe tirar a liberdade, nem o deter, nem o fazer nada. Portanto, eu acho que é aqui um exagero. Em relação a uma pessoa como o Ministério Público acha que deve lhe ser dada prisão preventiva, pronto, eu não percebo disto, aqui o Ricardo é mais especializado nisso e, portanto, pode dar. Agora, uma pessoa a quem ninguém vai fazer nenhuma, coartar de maneira nenhuma a sua liberdade e anda ali de algemas. E, portanto, é se esconder as mãos, anda a esconder a cara, dentro de carros, uma baralhada de trânsito, aquilo até pode dar um acidente muito grave. Eu não acredito que eles venham muito bem sentados, de cinto de segurança e etc. Aquilo deve ser tudo muito precário e muito tudo. Portanto, a mim isto aborrece-me, até porque não são pessoas, e eu bem sei que nem toda a gente é assim, mas não são pessoas violentas, não são pessoas que se espera qualquer reação assim mais espontânea e que venha a alterar tantas circunstâncias normais. Portanto, numa ilha fechada, basta pôr um polícia no aeroporto e já não sai ninguém. Portanto, sinceramente, a mim isto custa-me bastante. Portanto, fazer com que, agora, depois de estarem condenados, com certeza vão presos, ficam na cadeia o tempo que têm que ficar. Agora, isto não era o caso, o caso era a Sim, mas situação pelos vistos, política esse envolvida caso pela polícia. marca também a política. Hum?
Mas esse caso também me marca a Marca bastante, as pessoas ficam preocupadas porque ficam com dúvidas, não sabem quem é culpado, quem é que não é, têm dúvidas sobre todos, não têm dúvidas sobre alguns. Aquela reação na Câmara Municipal da daquele. Calheta, na recepção ao Presidente da Câmara, é sedativa da opinião, pelo menos dos funcionários e das pessoas. Portanto, eu acho que a nossa tranquilidade, aquilo que era a Madeira, aquilo que éramos todos nós, no coletivo, já não somos. Portanto, a democracia trouxe aqui muitas circunstâncias que se calhar é assim em todo o mundo, mas eu já andei muito lado e não sinto isso. Mas pronto, ao ser um meio pequeno, fechado, por sermos todos aqui próximos uns dos outros, eu acho que já não temos a alegria que tínhamos de andarmos aqui juntos, já escolhemos os grupos, já não nos sentamos em qualquer mesa, já temos cuidado com as conversas, e agora este precisa de uma saída. Isto precisa de uma saída, porque estar aqui na discussão se eu chega, se eu PAN, se é isto, se é aquilo. Hoje vejo no diário uma alemã que veio para cá como vice-presidente de uma associação de animais e que já está a pedir apoio. Quer dizer, mas agora os alemães vêm para a Madeira pedir apoio. Isto é Ao, uma coisa ao que do outro ao que mundo. chegamos. Ao que chegamos, são todas aberrações que, portanto, vão dando preocupação a toda a gente. E é muita coisa, muita informação também. Vocês têm muita responsabilidade nisso porque dão muita informação às pessoas e as pessoas vão ouvindo tudo, mas depois não têm tempo para concentrar Pensar. e pensar e definir e excluir coisas e deixar outras para trás. Não, hoje fica tudo um bocadinho por grosso e politicamente eu acho que vamos ter de encontrar uma saída, vamos ter de encontrar uma forma de que tenhamos outra vez tranquilidade. Eu acho que isto de 4 em 4 anos, ou logo que for, prontos, temos a oportunidade de mudar governos, escolher governos, fazer as alterações, mas isto não pode ser todos os dias. O que interessa às pessoas não é o orçamento e o isto e aquilo, é a governação, e a governação não se faz no meio desta instabilidade política global. Ricardo Vieira, sente que as férias foram boas conselheiras ou que o- os políticos da região estão um pouco, não diria maniatados, pode ser muito forte, mas tocados pela circunstância de haver um escrutínio mais severo, em alguns casos suscetível de algum espetáculo mediático à mistura e que isso pode afugentar os mais capazes, os mais dedicados ao serviço público. Ricardo, eu acho que há uma coisa que tenho vindo a refletir um bocadinho sobre isso, porque acho que é uma coisa muito preocupante, que é esta. Eh, A autonomia nasceu do desejo de termos a decisão próxima das pessoas. Nesta convicção clara de que quem está próximo decide melhor. E o que estamos digamos, a desvendar é que esta proximidade tem consequências também complicadas. Primeiro, nós conhecemos todos. Somos amigos uns dos outros, conhecemos e tal, temos uma ideia das pessoas que vamos fazendo ao longo dos tempos, dos contatos que temos com elas. E às vezes, quando acontecem essas coisas, que metem a justiça, choca-nos. São pessoas que a gente lida diariamente e que tínhamos uma opinião delas. Temos reações, muitas vezes violentas, contra a justiça ou contra os processos de investigação. E, por outro lado, esta proximidade também, o relacionamento entre a economia e o poder, muitas vezes é complicado com estas proximidades todas. Mesmo com os procedimentos que se vai tentando levar a sério, dos concursos, dessas coisas todas, a verdade é que a proximidade complica essa objetividade. Eu nunca mais me esqueci, uma vez que, já nos princípios desta história toda, que resolvi criticar já não sei quem foi, uma pessoa qualquer que estava num governo,
E imediatamente a seguir me telefonam a dizer, pá, esse tipo é primo, não sei de quem, e tal. Logo esta proximidade que no fundo nos tolhe, nos Se calhar inibe. foi eu. Não foi, mas podia ter sido. Quer dizer, há aqui uma natural inibição e também uma natural falta de objetividade que resulta desta proximidade e do meio ser pequeno. E isso é uma coisa que eu não vejo facilmente a gente conseguir ultrapassar isso. Porque, repare, poderia-se dizer, bah, uma alternativa política resolve o problema. Não resolveu, não resolveu. Nós conhecemos casos também dos outros lados. Não é? Eu lembro-me que há uns tempos eu recebi uma pessoa lá no escritório, não vou dizer quem, mas que estava envolvida numa queixa que o PSD tinha feito sobre um financiamento de uma campanha eleitoral do Partido Socialista aqui na Madeira. Eu, quando vi aquilo, perspectivei logo que, mais tarde ou mais cedo, ia respingar para o outro lado. Porque, ainda por cima, a questão dos financiamentos dos partidos é uma matéria muito pouco transparente. E se calhar não há imaculados. Se calhar não há imaculados nesta matéria. Ou se calhar é dispensável. Se calhar, Sempre pelo que se ouve, parece que todos se beneficiam. repare, e há aqui uma coisa, quer dizer, os partidos têm financiamento público. Ou já o grosso da coluna é capaz de ser o financiamento público. Mas não se satisfazem com isso. Quando entram nas campanhas, aceleram a despesa e depois têm que ir buscar a algum sítio. E o buscar a algum sítio, muitas vezes, é valer-se dessas amizades, dessas relações que se vão fazendo ao longo dos tempos. E isso é uma matéria que é muito difícil alterar. Não é? E por isso eu acho que aquilo que eles estavam aqui a dizer, que há um momento, digamos, de pré-depressão, temos política, é um momento de pré-depressão, ninguém tem dúvidas sobre isso. Se daqui sairá coisa boa, eu espero que sim. Vejo com dificuldade, sinceramente vejo com dificuldade. Não poderá originar aquilo que alguns temem, que é, enfim, nivelar por baixo aqueles que poderão aparecer. E depois quando a gente vê que a Assembleia hoje perde tempo em votos de pesar um animal, pesar, não é de protesto, pesar. Eu, na minha ingenuidade, julgava que os votos de pesar estavam, digamos, circunscritos às pessoas. A pessoas, sim. E perde-se tempo nisso e aprova-se isso. Quer dizer, daqui a dias haverá quem me pergunte, mas para que é que serve a Assembleia? É para isto, para estas coisas. Mas se me permites, Ricardo, não, eu continuo hoje, só que me permites, e não é para que serve a Assembleia, e cá fico triste para o meu partido ter deixado de aprovar uma porcaria dessas. Mas a Assembleia pode querer fazer o que quiser. O meu partido ter entrado numa coisa dessas é que... Mas, Miguel, em vez de analisarmos as coisas que devemos analisar, há tanta coisa para fazer. Sim, tanta coisa obviamente. Para fazer. Ainda há bocadinho estava a falar dos incêndios. Eu a mim faz-me uma impressão. Repara, a nível nacional criou-se uma coisa chamada a Reserva Agrícola Nacional. E andou-se aqui anos a tentar criar uma Reserva Agrícola Regional. À última hora, o que é que se fez? Fez um decreto-lei que diz: os espaços agrícolas assim classificados nos PDMs são Reserva Agrícola. Que mais neira? Que não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Claro. E depois, quando nós vemos o tipo de vegetação que há hoje nas nossas serras, a proliferação do que se fez, não há cuidado, não há a preocupação de ordenamento, de pôr lá plantas menos combustíveis, essas coisas todas. Tudo isto são coisas muito mais importantes do que o lince, ou do que outras porcarias que andam para aí a discutir, que não têm interesse nenhum. Eu ainda me lembro quando fizeram a estrada do Ribeiro Frio, um bocadinho antes do Mitinho de Abril. Sim. Portanto, mas eu lembro perfeitamente nessa altura fizeram a beleza das árvores do chão das feteiras até cá abaixo. Hoje é tudo eucalipto em todo o lado. E eucalipto não é floresta, não é nada. Aquilo é mato. Pardeiro. Não tem beleza, não tem nada. E nós devíamos de começar a florestar, acho que é a palavra, não sei se é bem, mas a florestar, a meter árvores que sejam adequadas e, portanto, e começar a preencher a Madeira daquilo que são porque aquilo que eu vejo é ir plantar árvores onde não tem nada e onde tem eucaliptos e porcaria deixa-se como está. E, portanto, vai um dia... As outras não crescem, porque são em zonas, aquelas não sei quantos milhões de árvores no areário,
estão pequenininhas, não vão ficar pequenininhas a vida toda porque aquilo é muito frio. Entretanto, podiam ir a outras zonas, tirar esse eucaliptal todo e criar plantas nobres, plantas nobres que embelezassem, dessem outra característica e outra, mesmo às próprias levadas, tudo isso sem, e nós até temos a sorte de grande parte da ilha ter A Laura Silva. a Loura Silva, e nessa não impecável, porque se a gente ainda tivesse tudo, não era uma desgraça. Mas Sim, isto, mas- no fundo, voltando outra vez um bocadinho Sim. atrás, há uma certa anestesia. A gente não vê liderança, força, inovação, e estamos muito nesta mornice do turismo. De facto, nos tem dado dinheiro, a gente não pode negar isso, que anda aí a pôr o pleno emprego e etc. Uma coisa indiscutivelmente boa, não se pode criticar isso, mas não basta isto, quer dizer, tem que pensar na Madeira com outra perspectiva, não é? E com visão E à la longue. sobre isso, infelizmente, zero. E mesmo os partidos da oposição, ou em concordo com o governo, vou incluir o meu também nisto, as propostas que vêm para a rua são coisas de menor importância. Aliás, sobre os incêndios, notou-se também uma disparidade de posicionamentos, gente a pedir quase que um comentário final ao julgo que o incêndio ia decorrer, não é? Sim. Esta confusão entre audição parlamentar, comissão de inquérito e a solução que, entretanto, foi engendrada, também revela um pouco esse desnorte, essa anestesia ou alienação. Parece que não há assuntos sérios para tratar. Não é que os incêndios não sejam um tema sério, Claro. mas tem limites. Tanto até porque a capacidade das pessoas de discutirem técnica e especializada é limitada. Tanto uma coisa é dar uma opinião e acabou. Mas não. Os nossos políticos sabem tudo e estão aqui há semanas e semanas e semanas a discutir, durante semanas, a discutir o lenço. Agora, portanto, os incêndios. Mas isto está resolvido e a gente tem é que definir um caderno de encargos para o futuro da Madeira e se debruçar sobre isso. Não ir muito além disso, porque somos poucos. A nossa capacidade de resolução também é pequena e a gente não pode pensar que vai mudar o mundo, muito menos a Madeira. A gente não vai mudar a Madeira, a gente vai resolver problemas da Madeira. Mas é preciso encontrar quais são os pontos principais e pronto, se dedicar a eles e tentar encontrar um ponto comum, o que for possível, entre todos os partidos, um entendimento. E hoje vem uma notícia que o Diário traz, é sempre o Diário. Portanto, uma notícia que o Diário traz. Está cumprido. Não, obviamente. Pronto, que 100 carros vendidos em segunda mão de uma companhia de renta-car. Quer dizer, eles trazem 100 carros novos, usaram durante um ano, ou logo foi, e agora vendem em segunda mão. E a Madeira vai receber 100 carros usados, portanto, por um preço bastante acessível, o que facilita. E isto é tudo uma coisa feita sem um controle, sem nada. Portanto, isto tem que ter um fim, isto tem que ser controlado, tem que ter política, tem que ter alguma coisa, tem que ser feito, que isto não é só ver o diário e pôr lá, vá ao Tecnopolo comprar um carro de segunda mão da renta cá, não sei qual. Quase que lá ia a emissão. Ricardo, é para dar ênfase, como eles não nos estão a ver, tem que ouvir qualquer coisa. Ricardo, em relação a esta matéria, também senti o mesmo, algum desnorte? É visível no desnorte. E vou dizer uma coisa, até daqueles que têm mais responsabilidade. Também estar a fazer declarações um pouco provocatórias neste clima é uma coisa. Sim, o processo de comunicação durante o incêndio foi desastroso. Desastroso. E mesmo depois nas questões judiciais também não se fazem aquele tipo de declarações, não é? Há aqui uma certa, não sei se é cansaço, se é falta de paciência, se é já não ter nada para si ali, qualquer coisa. Medo também, o Miguel de Sousa fazia sinal. Opa, cagaço. É normal estas coisas, é até da forma como as coisas são feitas. Uma coisa é receber uma citação
para ir ao Ministério Público, ao Judiciário, ou lá que é prestar declarações. E outra coisa é ir a casa, entrarem, porem-me algemas, meterem-me no carro da polícia e eu ir responder se fez jantar fora ou não com outro gajo num dia tal e se falece. O Ricardo Vieira não se, Não, o não, Ricardo eu Vieira não não se pronunciou sobre este expediente. Não, e de facto, com a mediatização, não é? Este expediente é altamente violento. Isto é uma crucificação das pessoas na praça pública. E todos têm Agora, medo disso, nem sequer de ser presos, de ser o crucificados. problema principal da investigação criminal nem é esse. Uhum. É uma outra coisa que é muito complicada e que os Estados Unidos e a Inglaterra não têm e que nós temos, que é toda a condução de um inquérito é feita sem contraditório. O que significa que muitas vezes o procurador faz a sua história e constrói toda a investigação e toda a prova com base na história que ele pensa. Se houvesse desde o início o contraditório, provavelmente poderíamos ter chegado lá versões diferentes daquela que ele tem, poderiam ser controladas por um juiz e que poderiam eventualmente dirigir um inquérito por outra perspectiva. Para mitigar o É? tema, não era? Tanto... E até os efeitos, digamos, mediáticos que existem. Mas isto é uma guerra muito antiga que não se consegue em Portugal, nunca se conseguiu. Mas também há aquele direito de quem quiser não responda Não, contraditório, não sim, é? sim, mas isso é o orgulho. A pessoa tem que ser constituída de orgulho. Para chegar a ser constituída de orgulho, tem que ser suspeito. Claro. Não se constitui um orgulho por dar cá esta palha, não é? Mas Faz, por exemplo, eu vi, lembro-me aqui há meses passados, alguém que assistia a uma inquisição naquele processo de um influencer, até vou falar de um processo de Noa da Madeira, e em que o procurador surpreendeu o senhor chefe de gabinete do primeiro-ministro a lhe perguntar se ele ligava diretamente para os ministros. O chefe de gabinete disse, naturalmente, disse, não, você só pode ligar para os chefes de gabinete dos ministros. como assim? Quando você liga para um ministro, é que você quer favor. Isto foi dito numa inquisição ao senhor chefe de gabinete do primeiro-ministro. Às vezes há estas concessões. Como, por exemplo, aqui na Madeira, procurador. Mas, por exemplo, aqui na Madeira, há determinadas questões que se colocam pela cá está outra proximidade. Tratar alguém por amigo, por exemplo. Por amigo, às vezes pior que amigo, que isso vem tudo reproduzido. Querido. Meu querido. São coisas que vêm ali e que às vezes uma pessoa de fora não se apercebe da realidade regional. E há aqui, de facto, é preciso aqui, por isso é que eu acho que se houvesse desde o início alguma possibilidade de o inquérito ser feito já com algum contraditório, eu acho que isso ajudava a justiça. Isso não dependerá da vontade dos partidos também, que também têm deixado de andar. Depende, mas os partidos, como o Ricardo saberá, têm medo do Ministério Público. Portanto, estão no Tribunal de Contas. Portanto, tudo o que seja reformas nessa matéria é uma área muito difícil. Repare, há anos que se anda a falar nisso, nas reformas que são precisas da justiça e tal. E ninguém se atreve. Até estão os dois partidos principais, PSD e PS, falam nessa necessidade. E se calhar até têm propostas iguais, mas nunca se chega a concretizá-las. Uma coisa estranha, não é? Há aqui um poder oculto, que é um poder enorme no país, é um poder enorme, como já se viu até de governos abaixo. Mas agora que ambos os partidos foram fustigados, não haverá uma maior disponibilidade para atalhar caminho? Eu tenho as máximas dúvidas disso. Até porque ter a iniciativa vai-te levar logo o rótulo de que estás a tentar defender, estás Aliás, a tentar safar. Essa foi a leitura feita em relação àquele manifesto das pessoas que... Nesse aspecto houve um governo em Portugal, talvez as pessoas não se lembrem, foi um governo dos 100 dias, liderado por Maria de Luz Pinto. Teve uma coisa engraçadíssima, como ela sabia que ia para a rua ao fim de 100 dias, publicou uma carrada de leis que o país estava a precisar. Há 3 calhamaços de diários da República publicados naqueles 100 dias, porque foi um chorrilho de leis cá para fora. Tem esse mérito que há um filósofo engraçado. Há um filósofo engraçado que diz que o Rawls, que diz que a melhor Constituição é aquela que é feita por quem está a morrer. Porque os que não têm interesse nela, não é? Pode perspectivar um mundo mais objetivo. E é um bocadinho isso que se passa, quer dizer. Eu também posso escrever em guerra. Sim, este é um drama que depois penaliza quem está no ativo. Teme Miguel de Sousa a mediocratização da classe política. É que
Ficar mais medíocre. Não, já é pior do que era, e porque nós todos percebemos quando se deu o 25 de Abril que era novidade, a política era requisitada por toda a gente, todas as pessoas achavam que pronto, a política era o mais importante naquela altura, e todas as boas cabeças do país deram um pouco de contributo para a política, através de partidos, porque infelizmente em Portugal tem que ser muito através de partidos, mas deram bastante. Agora vão-se desgastando, hoje em dia há pleno emprego, há muita procura por quadros, por pessoas capazes, por quem possa, portanto, ser mais qualificado. E por E a exposição isso, pública, totalmente. obviamente, portanto, é natural que vá restando menos gente, menos líderes, menos gente, menos elite, menos gente capaz, preparada, sabedora, e isto precisa de uma orientação. E que isto, para seguir em frente, precisa de bom senso, precisa de conhecimento, precisa de muita coisa importante que quem é mais novo. Eu lembro-me de ter ido para o governo, portanto, muito jovem, e tinha 26 anos. E fui fruto de tudo. Quem era mais velho do que eu estava conotado com o 25 de Abril, não prestava. O Alberto foi onde escapou naquilo por milagre, como vocês dizem. Eu não conhecia. Mas, portanto, escapou aquilo por milagre, porque tudo quem tinha mais do que eu, portanto, estava na voz não sei de quantos e na ANP, não sei o que, lá. E muito bem, interessavam-se pela sua terra, queriam intervir, era no sistema. Só que, entretanto, ficaram bloqueados e rotulados, não podendo intervir na vida democrática. Eu lembro do PSD ter tido uma eleição em que o professor aquele que era daquela coisa do cinema, José Maria Silva. José Maria Silva, de se ter candidatado e se ter descandidatado, porque era o lápis azul Sim. num determinada altura do campeonato, era o lápis azul da censura. E não podia ser candidato em democracia, e o PSD tinha o candidato e teve que o descandidatar. Portanto, isso e outros casos, também o faroleiro da Ponta de São Lourenço, eu lembro perfeitamente do faroleiro de Ponta de São Lourenço. Um faroleiro não se podia candidatar. Não, a profissão de faroleiro não permitia, portanto, que ele fosse candidato, e o PS também candidatou no Conselho ao faroleiro, e depois o faroleiro não pôde exercer a sua atividade, ou já não lembro se ainda chegou a se candidatar, ou se já nem sequer foi aceito. Mas, portanto, éramos todos muito novos, havia outros, portanto, muito novos, obviamente que aqueles que estavam nesse quadro meio fosco entre a democracia e o anteriormente. Portanto, ajudaram, não podiam ser eleitos, não podiam ser líderes, não podiam ser o rosto, mas ajudaram e intervieram. Eu lembro-me de que a Junta Geral, que percebo, continuou toda. Não, eu era secretário-geral, lembro-me dos outros meus colegas, agriculturas, planeamentos, viação, tudo quem estava lá ficou. Agora, o não podiam e não serviam, era para secretários Ou regionais. seja, notam que os jovens. E para diretores regionais até havia lá, na agricultura, da coisa, tudo isso. Notam que os jovens quadros, e ambos têm filhos, neste caso filhas, ambos filhas, por sinal, uma das filhas do Ricardo Vieira, que há dias dizia-me aqui neste mesmo estúdio que política nem pensar, mas é um pouco esta a tendência. Mas eu gostei muito, eu adorei. Sim, mas a geração. Mas penso que não é. A geração está bem desvirada para isto, claro. como óbvio.
Mas também nem muito tempo, nem toda a gente queria ir para a política. Portanto, isto não era assim. Sim, mas, Não há. mas eu dei, Ela- não foi por eu acaso que eu acho dei que os há dois exemplos. acho que há muita malta nova que está atenta, faz os seus comentários, muitas vezes jocosos e até sarcásticos, mas dar o corpo ao manifesto pela política, vejo muito, muito, muito. E vou dizer uma coisa que eu nunca disse a ninguém. E já agora, tenho que ser abrindo o livro aos poucos, que isto vai caminhando, é que eu caminhando à frente. Mas quando me convidaram para o governo, para secretário, e eu fui perguntar ao meu pai, fui dizer ao meu pai: olha, O que é que acha da ideia? acontecer, portanto, vieram fazer este convite. Mas eu estou aqui a rir, mas na altura não estava era nervoso. Portanto, tanto aqui fizeram-me este convite, o que é que acha? E a resposta do meu pai, é preciso perceber que a gente está em 1980. E, portanto, Portugal era uma revolução, isto era tudo uma coisa que não se percebia como é que ia acabar. Uma coisa era a Madeira, mas a gente e eu lembro-me, meu pai disse assim: pá, isso também é um ano ou dois, pode ser. Vol- Isso é um ano ou dois, pode ser. Vai lá e diverte. Olha, nem de propósito, isso é uma boa deixa para o tema seguinte, o Orçamento de Estado. Também quando o Montenegro assumiu a liderança do governo, não sei se a projeção era tão otimista, de um ano ou dois, mas seriam uns meses. O que parece é que, fruto de entendimentos com o PS, este orçamento poderá passar. A questão que se coloca é que o que é que deve a Madeira exigir, se tem condições para exigir, no Orçamento de Estado para 2025, Ricardo Vieira. Olha, primeiro, tenho que fazer um comentário sobre o Montenegro, porque eu não dava muito para o Montenegro, vou ser franco. Quando fui líder parlamentar, no tempo do Passos Coelho, até era um indivíduo que tinha uma palavra contundente e precisa naquele momento. Depois, quando ocorreu a liderança do PSD, achei que aquilo não era grande coisa. Eu tenho que dar a mão à palmatória, porque eu acho que o Montenegro tem feito uma gestão da coisa pública muito bem feita, e em especial na matéria da sua comunicação, com vários factos que aconteceram, entretanto, em que ele revela não só uma correta decisão, como também uma boa gestão da sua comunicação ao Comunicação. país. Isso é muito importante. E eu acho que também nesta questão do orçamento ele está a provar isso. É evidente, não vai ser o orçamento que o PSD e a AD queria, não vai ser, mas eu acho que privilegiou a estabilidade e que eu acho que é um valor talvez que as pessoas mais queiram neste momento. Em relação à Madeira, a primeira coisa que volto aqui a dizer é: a Madeira tem que apresentar o seu orçamento no dia 2 de novembro. Nós até agora não sabemos muito pouco ou nada sobre isso. Deste ano. Sim. É o que está na lei do enquadramento, portanto, não vou Exatamente. seguir isso. Já apresentámos em maio. Também já apresentei, é verdade, mas quer dizer, não há razões, pelo menos, que, a meu ver, muito objetivas para não ser apresentado agora. Vi aqui há dias Sem uma. conhecer o nacional é difícil. Sei, mas isso é outra coisa. Tipo, nós dependemos muito do orçamento nacional. Não temos umas finanças regionais verdadeiras. Temos algumas coisas em que podemos meter nas finanças, outras não podemos. Por exemplo, Uhum. os efeitos que vai ter estas baixas de impostos a nível nacional no orçamento regional. Alguém já pensou nisso? Alguém já pensou se vamos manter as diferenciais de taxas no IRS e no IRC? Não, até porque a gente pode nem aceitar a baixa. Todos? Porque eu só baixar coisas não sabem se a gente quer. O Pois. problema até pode não ser querer, é aguentar. Porque isto, a região é como uma família. Às vezes não pode baixar as coisas mais do que são os mínimos, não é? Mas há três ou quatro coisas que eu acho que o Orçamento de Estado, em relação à Madeira, são coisas antigas que a gente já falou várias vezes, não é? As questões relacionadas com os transportes, com os aeroportos, com os subsídios de mobilidade, essas coisas têm que ficar mais ou menos acauteladas para o futuro, pelo menos essas. E há aqueles diferenciais que também a gente tem vindo a falar, das questões de saúde, das questões do ambiente, das questões de educação. Mas eu, sinceramente, acho que não vai haver grandes novidades nessa matéria.
a preocupação do país não é propriamente as regiões autónomas. Uhum. Nem creio que as regiões autónomas hoje tenham força para condicionar uma aprovação do orçamento a isso. Aliás, o Miguel Albuquerque ontem disse que deu como garantido que os três deputados do PSD eleitos na Madeira vão votar a favor do Orçamento de Estado para Tá bem, 2020. ainda não sabem o que é, mas vão votar a Mas favor. está Tá bem. garantido. Não, já- Não tem nada. eu também em Israel já sabem para que lado dão as bombas. Tem margem para dizer que não. Lá, acha possível os deputados da Madeira agora votarem contra um orçamento que vai sair de um acordo entre o PS e o PSD? Não vejo isso minimamente. Se calhar, Nem há, digamos, força política regional para isso. e se calhar Mas é o preciso- mesmo princípio também se aplica aos do PS. Não, mas eu acho que a gente, Pelo menos eu. eu acho que a gente tem perdido espaço na Assembleia da República pelos nossos deputados. Pronto, nós já tivemos deputados que se envolviam na política nacional, envolviam-se bastante e podiam telefonar ao ministro, não precisavam ser ministros, nem podiam falar a coisa e, portanto, tinham grande intervenção. Agora, tem mudado tantas vezes de governo que as pessoas acabam por não ficar bem a conhecer, a ter tempo, sequer, para ter um relacionamento e poder aproveitar isso. Mas eu gostava de dizer o seguinte: obviamente que eu acho que o orçamento vai ser aprovado, porque o PS nunca vai deitar isto abaixo. Portanto, acho que não vai, mas é como diz o outro, eu até preferia. Porque eu não acredito neste Portugal. É porque o problema é Portugal não precisa disto. Portugal precisa é de um governo, de um orçamento, de uma política. Portugal está atrás de tudo. E eu que ainda tenho estas dificuldades todas, não sabe se vai aumentar o IRC, se vai baixar o IRC. Um propõe 5%, outro propõe 1%. Ora, pelo amor de Deus, isto é tudo muito amador, na minha opinião, tudo a tentar sobreviver. Uns a sobreviver no governo, outros a sobreviver na oposição, sem ficarem pior, porque há quem fique pior se for para eleições, e por isso faz aquele jogo, parece tipo póquer de bluff, mas é mesmo bluff, porque provavelmente têm estudos de opinião que sabem que as circunstâncias não estão viradas para a sua popularidade. Agora, a região, eu acho que o primeiro, e a gente está farto de falar isso aqui, acho que a gente precisa de definir quais são as nossas prioridades, e sinceramente, eu não sei, mas também não sou eu que tinha que saber, mas eu não sei o que é que eu devia, se eu tivesse amanhã que reunir com o Monte Branco, versão do Monte Negro, do Monte Branco. Portanto, sobre o orçamento do Estado, aquilo que interessa à Madeira, eu sinceramente eu sei que há um rol de coisas, mas o problema é que há, por exemplo, falaste bem no subsídio de mobilidade, erradamente social, porque aquilo não tem nada social, aquilo é insular, aquilo é-nos dado por sermos insulares. Não é por sermos nem pobrezinhos, nem riquinhos, nem nada. É, portanto, um subsídio de insularidade e de mobilidade. Mas, portanto, mas o que é preciso não é orçamento. O que é preciso é mudar aquele regulamento, mudar aquelas regras, meter política de transportes aéreos naquilo, fazer qualquer coisa para mudar esta situação. O orçamento, o que é que pode fazer? Não pode fazer nada. Podem meter lá 1.000 milhões ou 100 milhões, nós só andamos mais barato ou mais caro, mas não resolveu nenhum dos problemas que nós achamos que estão errados naquela Fala situação. orçamento sobre isso, porque todos nós nos lembramos quando houve uma tentativa de alterar isso, Sim, caiu que era logo a para letra cortar, branca. sim, é verdade, Sim. queriam pôr um teto global Exatamente. para além do Quase teto um por orçamento. viagem. E por acaso o meu próximo escrito aqui para o diário é sobre isso, subsídio de mobilidade. Portanto, Pode-se já anunciar que o Miguel de Sousa passa a escrever quinzenalmente. ó,
Ou então, está propondo um aumento do salário. Um aumento de caracteres. Caracteres mensais. Exatamente. Portanto, o que é preciso, eu acho é que tanto este orçamento não vai servir à Madeira, porque não vai ter tempo no meio desta coisa e ninguém está preocupado com nenhum assunto da Madeira. Estão preocupados com 2 ou 3 assuntos e ninguém está preocupado com a Madeira nem com os Açores. Estão noutra, completamente. Eles falam daquilo como se só eles aqui existissem. Não existe Madeira, nem existe Açores. E depois não sei que isto era uma oportunidade. Não há a última. Nem à primeira, nem à última. Mas, caramba, é o PSD que está lá à frente do governo, é o PSD que está aqui à frente do governo, o CDS junta-se nos 2 lados também. Era uma altura para, portanto, prontos, pelo menos ser recebidos lá. Eu não vejo uma pessoa ser recebida lá. Eu vejo um secretário ir ao ministro. E depois nunca falaram. Mas falaram em segredo. E se falaram em segredo, como não trouxe nenhuma melhoria, falaram sobre outra coisa qualquer. Não, e também falam de assuntos que não dá nada. Pensava que o Miguel Sousa ia dizer que podia ser um encontro suspeito se não resultou em nada. Não, mas não resultou em nada se nós sabíamos. Não é uma reunião secreta. Portanto, resulta num benefício. Nós vamos ter conhecimento do benefício. Vamos imaginar, olha, reuniram ou não telefonaram, só escreveram uma carta uma a outra, não interessa. O que interessa é que juntaram vontades e traduzir-se num benefício. Mas não há benefício nenhum. Portanto, eles não falam sobre outras coisas quaisquer que não nos diz respeito. E isto, portanto, preocupa-me ver que as pessoas não se conhecem, não falam, não têm contacto, não aparecem. Eu não vejo o ministro na Madeira. E eu acredito que há ministros que nunca vieram à Madeira. Mas acredito, pronto, eu sou capaz de todos levantar o dedo e dizer que já vieram. Mas isso que está testado, não venham aqui. Não venham aqui, não venham comissário europeu, não venham a Cláudia Monteiro da Guiar vem. Como? A Cláudia Monteiro da Guiar vem. Essa já está aí, vai, claro, obviamente. Mas pronto, mas estou a falar a sério, isto é importante. Sim. É regada de pedra, foi deitado ao mar e vai. Mas continua este distanciamento preocupante. Parece. E já aqui falamos várias vezes disso, não é? Claro. Até arranjar uma comitiva que vá a Lisboa, que faça ver e tal. Era uma coisa desse género. Arranjar aquelas cimérias que havia, volta e meia, entre os governos. Era aí com o Mar Soares, eu lembro-me do Albert João horrorizado, porque o Mar Soares fez o comunicado final antes da reunião. Mas não interessa, havia, pelo menos, eles depois a seguir tinham que ouvir. Onde é que eu já vi isso? A seguir tinham que ouvir a história, portanto, não interessa. Não é esse tipo de falha que é gravíssima, que é um certo. Nós estamos cada vez mais isolados. A autonomia e com má imagem. Isso é péssimo. Teve agora uma semana em Lisboa, manda só. Mas já tivemos outros momentos muito maus. Atenção, Sim, atenção. Claro. Eles não nos gramaram muito. Eles só gostam de nós quando gostaram de nós no 2010, no fevereiro, fizeram tudo, choraram e tudo. Foi uma desgraça. Não é por nada de bom. Foi uma desgraça. Ficaram todos com pena da gente. Mas de vez em quando, mas a maior parte, desde aquela história do Pecoassa, o déficit democrático, aqueles tempos foram todos muito maus no relacionamento com o Estado. Não havia respeito, não havia nada. Era boca para cá, boca para lá, e ninguém se calava. Hoje afinam com quase nada. Hoje estão de costas viradas ou portanto, mal-humorados e praticamente só olharam uns para os outros. Mas a Madeira era ouvida. Nessa altura dizia coisas e era ouvida. Ricardo, e isso é verdade. E era ouvida porque tinha muita gente a ilhar. Exato. Não era só um mandava boca que estabilizava tudo. Eu lembro-me da maior parte das vezes que eu chegava a Lisboa,
era para explicar, mas não foi bem assim, isso foi uma boca, mas o homem tinha um contexto, e passava a primeira parte da conversa, era para justificar a benignidade da frase, da agressão. Que coisa. E depois vamos tratar do assunto e tal. Portanto, os regionalismos às vezes são difíceis de entender em Lisboa. Mas eles entendiam tudo. E nessa altura não se parava, era tiros para todo o lado. Não interessa. Porque o facto é que, como o Ricardo está a dizer, tanto eles ouviam-nos, mesmo nem gostassem, também mandavam pedrada, mas havia sempre um entendimento minimamente plausível para dar alguma coisa. Agora não há nada. E o Congresso do PSD, o Congresso do PSD devia de ser um momento especial para levar uma comitiva. E porque vão estar lá os ministros, vão estar lá os Estados de Estado, vão estar lá tudo o que é gente de governo, porque quer permanecer, quer continuar, quer coisa, aquilo vai ter lá. Uns vão como delegados, outros vão como observadores, outros vão como convidados, outros vão como nada. Não interessa, está tudo lá, almoçam, jantam, tomam os copos, vão falando. Mas, olha, a mim, nem sequer perguntaram se eu queria ir. Mas deve ter alguém, não é? É? Deve ter alguém ao Congresso. Não, vai, isso é que vai, isso aí, alguns de que vão, mas o que estou a dizer é que devia de ser um momento organizado para fazer um ataque estratégico àquela gente e ficar a conhecê-los melhor, e ficar a conhecer-os uns, e tentar trazer uma madeira, e nessa coisa. A ocupação vai ser se vão manter os lugares que estão neste momento na estrutura nacional do partido. Ora está. Vamos ver que isso é que vai ser o único tema da Madeira. Se vai se manter como Presidente do Congresso, ou como Presidente do Conselho Nacional, isso vai ser um tema. Isso é que vai ser o tema que vai andar aí. Isso vai ser o tema porque tu não sabes a resposta. Isso indicia que. Nada, eu estou também. Não é jornalista, não tens o vice pela investigação. Não, mas compra fontes. Não, comprar fontes, isso pode ser suspeito. Ao microfone não é. Não. Estou sem segredo. Mas tendo aqui à mão de semear alguém com participação na Comissão Política, pareceu-me ser importante fazer a questão. Não, mas eu devo dizer, eu posso dizer, eu não sei a decisão, Claro. mas percebo o ambiente. E o ambiente não é favorável a nada disso. E, portanto, eu estive agora lá uma semana e fui falar com algumas pessoas que conheço e pronto, e são da Comissão Política e são do PSD. E eles também não sabem, porque aqui, no fundo, quem vai resolver aquilo é o Montenegro. Não, mas ninguém vai resolver aquilo, é ele que vai resolver. Mas o ambiente que estão a criar é para que, se não for favorável às nossas cores, ninguém se espante. Ou seja, estamos a falar da presidência do Congresso, que neste momento é assumida por Miguel Albuquerque, certo? E eu acho que deveria de continuar. Aliás, este aqui faz pouca história. Mas aquele lugar que ele tem, foi eu que no Congresso Regional do PSD, aqui no Casino, que disse que ele devia de assumir cargos nacionais e de deixar de ser apenas um dirigente regional. E pronto, e ele foi aqui, por acaso correu mal por causa destas porcarias todas que nós conhecemos. Muito bem, vamos fechar, como é hábito, com uma resolução, mesmo não sendo de governo, não tendo tamanha pretensão. Ricardo Vieira, o que é que importa deliberar hoje? Não, acho que era importante nós aproveitarmos este período em que estamos um bocadinho afastados em relação aos poderes nacionais para refletir sobre as coisas da Madeira. Para sair daqui uma coisa, um caderno de encargos, como diz o Miguel Sousa Melo, uma coisa que nos orientasse para o futuro, que servisse, digamos, de base e o mais alargado possível. Isto não tem que ser uma questão exclusivamente partidária, né?
uma reflexão mais generalizada. Olha, vou dizer uma coisa. Acho que o senhor Presidente da Assembleia poderia organizar umas conferências para isso. Levar o Miguel Sousa, que sabe umas coisas sobre estas coisas de finanças regionais, Sim, uma task force diversificada. pessoas que vão lá falar e que falem sobre as coisas, fora das questões partidárias exclusivamente, mas que sirva de facto para nós pensarmos um bocado nisto. Miguel Sousa, Temos de ser, eu acho que, como frase final, vamos insistir bastante no mesmo. É arranjar dois, três temas. Na minha opinião, o sistema eleitoral é, portanto, a questão fiscal, é a questão da mobilidade. Estes três, onde na mobilidade juntava o ferry, mas e nestes três, acho que tem que ser fácil. Portanto, aos três, quatro maiores partidos, se há um entendimento sobre isto, são todos assuntos fáceis. Isto não tem nenhuma complexidade. São assuntos fáceis. E, portanto, há um que eu acho que também não percebo porque é que ninguém reclama, é o Porto Santo. E há a única ilha em Portugal que não tem um deputado. A única ilha que tem um deputado, mas que é por causa que o PS e o PSD aceitaram inscrever nas suas listas. Agora não tem direito a deputado. Enquanto as ilhas dos Açores têm todos direito a deputados, o Porto Santo não tem direito a deputado. aliás, essa foi uma questão também levantada neste defeso, que é a revisão da lei eleitoral. Isso daria. Começou aqui com o rapaz num escrito, mas que já morreu. começou aqui com o rapaz num escrito, e não sei, É já morreu. Eu fui contra. Eu devo dizer que fui contra esta proposta. Não me importa nada, porque eu acho que deve ser os círculos uninominais. Vamos entender quantos deputados, de retalhar a Madeira e o Porto Santo e fazer a eleição uninominal. Mas isso... Ninguém tem nada para dizer, é a melhor democracia que existe. Quem gosta, quem é amado é eleito, quem não é amado é excluído. Esse é um assunto para futuros debates. Foi um gosto este reencontro a dois, o regresso dos senadores. Mas vai passar isto também. Este verão em YouTube não dá jeito nenhum. Fiquem bem, tenham um bom fim de semana. Se quer melhorar, vais à Chopin. E é com boa disposição que nos despedimos.